Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o primeiro vídeo desta sexta-feira. Enfim, sextou, torcedor vascaíno, hoje é sexta, e a contagem regressiva para o jogo desse próximo domingo começa mais do que nunca. O Vasco, depois de amanhã, Domingão, enfrenta o Grêmio dentro da Arena e a gente tem informações importantíssimas para trazer a vocês sobre essa partida. Até porque ontem o Grêmio entrou em campo contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena em São Paulo. Um jogo que foi marcado por problemas de arbitragem. O Grêmio ontem saiu prejudicado da Arena com um pênalti marcado contra a equipe gaúcha de uma forma escandalosa. A arbitragem brasileira prejudicou o Grêmio ontem. E posso te falar, pela lógica, com o barulho que o Grêmio fez, domingo, a arbitragem pro lado deles vai estar muito pesada. A gente vai comentar sobre isso, porque é sempre, né, coisa envolvendo de uma forma ou outra o Vasco da Gama. Porque no final da história, não se surpreendam se domingo arranjarem um pênalti pro Grêmio na Arena e o Vasco acabar sendo prejudicado, né? Na Arena Condá, no caso, que era onde o Grêmio estará fechada. Além dessas, muitas outras novidades, vamos falar aqui sobre a preparação dentro das quatro linhas, vamos falar também aqui sobre novidades envolvendo o 777 Partners, temos muitas informações importantes para trazer aqui a vocês neste Boa Noite. Aliás, neste Acorda Vascão, né? Perdão. Porém, é claro, rapidinho, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas, né, a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Nós contamos muito com a sua ajuda. Faltam pouquíssimas pessoas para chegarmos ao número mágico aí dos 136 mil inscritos. Então, conto com você. Caso não seja um inscrito, se inscreva aí agora, faça parte da nossa família, ajudem o nosso crescimento. Contamos muito aí com a sua ajuda do outro lado para fazer com que o canal do Gigante Vasco cresça e chegue a cada vez mais pessoas dentro aqui da plataforma do YouTube. Show de bola, Vascão, vambora! Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. A começar aqui primeiramente com vocês, este Acorda Vascão, falando sobre 777 Partners, porque temos algumas informações importantes a trazer aqui a vocês sobre o grupo norte-americano, né? Ontem o Vasco deu mais um avanço muito significativo para conseguir encontrar quem será o novo sócio, né, do Cruz Maltino, quem será o novo dono, o novo investidor da Vasco da Gama SAF. Esse novo passo que o Vasco da Gama deu internamente condiz a suspensão da ação na justiça que foi colocada no dia 14 de maio, há poucos meses atrás, colocando o Vasco da Gama, no caso o CRVG, o associativo, como o dono da SAF, o sócio majoritário, tendo em suas mãos 69% das ações. Ontem também um outro passo além dessa suspensão da ação na justiça foi a ideia de interromper a arbitragem na FGV, que o Vasco já tinha até indicado a advogada Ana Tereza Basílio e os representantes aí do grupo norte-americano indicados, o advogado Maurício Almeida Prado. Então assim, já estava tudo certo também para que na FGV as coisas viessem a acontecer. No caso da FGV, foi colocado lá no contrato de 2022, era o órgão que iria intermediar essa batalha judicial que viria a acontecer entre Vasco e o grupo norte-americano, porém suspendendo a ação na justiça, interrompendo a arbitragem na FGV, isso aí dá passos largos e mostra, sim, é uma evidência de que o Vasco da Gama será vendido, tá? E a suspensão foi pelo prazo de 90 dias, então, mediante a tudo isso que vem sendo visto, a expectativa é que dentro desses próximos 90 dias um novo processo de venda se inicie e possa até já se concretizar. A ICAP, que é a seguradora, a empresa que hoje tem todas as ações da 777 em suas mãos, então detém 30% das ações do Vasco da Gama, conversa aí de uma forma muito cordial com o Pedrinho, com o Vasco, para juntos buscarem no mercado esse investidor que vai recolocar o Vasco da Gama de volta ao topo do futebol brasileiro. A gente trouxe também ontem as aspas aí do atacante Pablo Verrete. Caso você não viu, corre lá no Boa Noite Gigante de ontem,
quinta-feira, onde a gente trouxe aí o vídeo do Paulo Verrete dado à TNT Esportes, falando sobre o que vinha acontecendo com a 777 Partners no Vasco da Gama. Trago aqui a vocês uma aspa do Verrete, onde ele diz assim, abre aspas, aconteceu que, nesse lado mais econômico e financeiro, nós tínhamos muitas dúvidas no dia a dia, era tudo muito ruim, tudo. A gente não tinha imagem, algum problema que acontecia não tinha com quem falar. Ele até em um outro momento da entrevista dada à TNT, ele cita a dupla Ramon e Emiliano, como essa dupla era uma dupla importante para o dia a dia do Vasco da Gama e como talvez os dois poderiam render muito mais no Vasco com o Pedrinho, sem a 777 Partners, até de uma forma curiosa, né? E realmente, a gente como torcedor vascaíno, acredito que todos aí que estão do outro lado acompanhando o nosso vídeo, tinham um carinho especial pelo Ramon. É muito duro, a gente às vezes vem num vídeo, fala aqui do Ramon e do Emiliano no Corinthians, mas a gente fala com pesar. A gente está gostando do Rafael Paiva, tá vendo ele dentro das quatro linhas brilhando, se destacando, estamos apoiando, mas no fundo, quem a gente gostaria de que estivesse ali na beirada de campo era essa dupla Ramon e Emiliano. A gente tinha muita esperança com eles dois ali, comandando a equipe do Vasco. O Verrete cita isso ontem. Talvez, com o Pedrinho hoje, ao invés da 777, Ramon e Emiliano estariam rendendo muito mais. A gente vai trazer essas aspas aí do atacante argentino, no Fala Gigante hoje, no vídeo pela parte da tarde. Mas por que a gente está introduzindo, a gente está trazendo essas informações a vocês? A gente já comentou muito sobre isso no Boa Noite Gigante ontem. É porque a gente tem novidades, tá? Sobre essa novela Vasco 777 Partners. Porque ontem o jornalista Fábio Torres, do canal Na Torcida Vascaíno, apurou que o grupo norte-americano não pagou algumas premiações do ano passado. O Vasco prometeu bonificações para os atletas, caso o Vasco conseguisse se livrar, né, no caso do rebaixamento, e até o momento a empresa, no caso, não pagou. Como hoje a 777 Partners já não está mais no Vasco da Gama, quem trabalha para solucionar esse problema é o Vasco, que foi a 777 que colocou as premiações à mesa, prometeu as premiações, mas foi o Vasco da Gama que tinha como nome. 77 prometeu em nome do Vasco. Então quem tem que pagar essa conta é o Vasco. Se o Pedrinho hoje é o dono do Vasco, a conta está na mão dele. Então hoje é o Pedrinho que trabalha, conversa com todo o grupo para resolver essa situação. O Pedrinho, assim, vem tendo um posicionamento muito legal desde o momento que retomou o controle do futebol, que é uma pessoa solista, que está disposto a ajudar tudo e todos. A gente teve aí nesses últimos dias conversando com alguns, envolvendo até outras modalidades, e que foi me confirmado, o Pedrinho ele tá afim de recolocar o Vasco da Gama na elite, no topo, em todas as modalidades. No basquete, no futebol de areia, o beach soccer, eu sou aqui cria, né, da zona sul do Rio de Janeiro, então eu sei como o beach soccer é um esporte forte aqui nas areias da praia de Copacabana, e foi largado principalmente na gestão Jorge Salgado. E o Pedrinho hoje ele vem conversando com as pessoas responsáveis por esse projeto Beach Soccer e mostrando que vai estar junto e que quer que o Vasco da Gama seja uma modalidade valorizada também no Beach Soccer. Para você ter noção do descaso que vinha acontecendo aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana, que é o centro do Beach Soccer, nem sequer uniforme os atletas do Beach Soccer tinham. Os atletas tinham que fazer vaquinha para fazer viagem para o Mundial. Isso é uma vergonha, gente. Isso é um descaso tão grande com o Vasco que a gente não pode deixar essas coisas passarem batido. E o Pedrinho, ele tá lutando também para reconquistar esse espaço, né, do Vasco da Gama em tudo que compete ao Vasco. Então, muito legal. E é claro, o que é importante, o que é bom, o que é legal, a gente tem que trazer aqui no nosso canal. Mas o Vasco aí caminhando, né, em passos largos para o quanto antes se livrar dessa empresa norte-americana e ter um novo dono responsável pela sua SAF. E olha, meu Vascão, temos, é claro, aqui também informações importantes a trazer a vocês sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos aí, né? Tivemos o término da 19ª rodada de Brasileirão. Hoje, de uma forma oficial, acabou o primeiro turno do Brasileiro. Algumas equipes com jogos a menos, o Vasco, dentre as 20 equipes que hoje competem no Brasileirão, é um desses. O Vasco tem apenas 18 jogos no Campeonato Brasileiro, fica devendo uma partida que foi a do primeiro turno, a partida da 19ª rodada, que no caso teria que acontecer quarta-feira contra o Cuiabá, e acabou não ocorrendo, porque o Cuiabá jogou ontem pela Copa Comebol Sul-Americana, perdeu para o Palestino e está eliminado da Sula. Então o Cuiabá vai enfrentar o Vasco da Gama, essa data ainda não está remarcada, pela 19ª rodada de Brasileirão. Mas ontem fechou com o jogo entre Corinthians e Grêmio. A tabela, depois da 19ª rodada, termina exatamente assim. O Vasco se mantendo exatamente na colocação que iniciou essa 19ª rodada.
Mesmo sem entrar em campo, o Vasco fica na 11ª colocação com seus 23 pontinhos, abaixo de Atlético Mineiro, Bragantino e Atlético Paranaense. As 3 equipes, ambas com 25 pontos. Temos também o Bahia na 7ª colocação com 31 pontos. Temos São Paulo, Cruzeiro e Fortaleza com 32. São Paulo, Cruzeiro e Fortaleza com 33. Eu vou citar apenas esse, que acredito que do Palmeiras para cima aí, essas 3 equipes vão lutar pelo título, é um caminho à parte para o Vasco. Acredito que todas essas 3, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, já estão garantidas na Libertadores de 2025. Se o Vasco quer mirar a Libertadores, é olhando Fortaleza para baixo. É Fortaleza, Cruzeiro e São Paulo. É esses 3 adversários que são os adversários diretos do Vasco da Gama na briga por esse G6, por esse G4, por esse bolo aí, né, da Libertadores de 2025. O Vasco com 23, mira agora vencer a equipe do Grêmio nesse próximo domingo para chegar aos 26 pontinhos e quem sabe terminar ainda, né, essa próxima rodada já entre os 8 primeiros colocados. O Vasco tem o Grêmio pela frente, enquanto isso o Atlético Mineiro vai enfrentar a equipe do Corinthians dentro da Arena MRV. Temos um Bragantino enfrentando o Fluminense dentro de Bragança Paulista, do estádio Nabi Abi Shedid. Temos Fortaleza e São Paulo se enfrentando no sábado às 9h30 da noite na Arena Castelão. Botafogo e Cruzeiro se enfrentando no estádio Newton Santos. E Cuiabá e Atlético Paranaense se enfrentando dentro da Arena Pantanal. São esses aí os jogos importantes para o torcedor vascaíno ficar de olho, ligar o seu secador e torcer, é claro, para que o resultado positivo para o Vasco possa vir a acontecer. E para esse jogo que temos a trazer aqui a vocês. O Vasco vai enfrentar um Grêmio que ontem, contra o Corinthians na Arena Itaquera, na Neoquímica Arena, empatou pelo placar de 2-2. Um jogo que ficou muito marcado, tá? O Grêmio, ele começa perdendo, aliás, o Grêmio começa vencendo a partida, um gol marcado ainda aos 2 minutos da primeira etapa. O Corinthians empata o jogo com gol de pênalti. O Matias Villaçante faz 2-1 para o Grêmio e aos 87 minutos da segunda etapa, o Garro empata o jogo para o Corinthians. E o que temos a falar aqui sobre esse jogo? Esse gol marcado aos 25 minutos do primeiro tempo pelo atacante Yuri Alberto, pênalti, foi o grande destaque do jogo, por conta de uma penalidade máxima muito esquisita, com todo respeito, tá? Marcada a favor do Corinthians. Um achado a favor do Corinthians. Um achado que, inclusive, gerou uma grande polêmica interna, que fez com que Pedro Jeromel levasse o cartãozinho amarelo que tira-o de jogo contra o Vasco da Gama nesse próximo domingo. Então, o Grêmio já terá até um desfalque. E qual foi esse lance? Exatamente essa imagem que está aparecendo aí a vocês. No caso, uma bola na área do Rodrigo Garro, e o Romero, ele simplesmente se joga na área, se atira no chão. O árbitro, que estava colado no lance, não marca o pênalti, porém o VAR, de uma forma assim, até difícil de decifrar, ele simplesmente chama o árbitro na cabine, o árbitro de campo na cabine, para ver o lance, e o árbitro, é claro, induzido por um posicionamento do VAR, marca a penalidade máxima. Um lance que gerou muita revolta inclusive do goleiro do Grêmio, Marquezin. A gente traz aí as imagens a vocês das aspas do goleiro Marquezin sobre a indignação da arbitragem de ontem na Arena Itaquera. Dizendo que roubo, que roubo. Marquezin, primeiro a tua impressão sobre esse primeiro tempo. O Grêmio abre o placar logo no primeiro minuto e depois tem o lance do VAR. Os atletas em campo e também os que estão no banco reclamaram muito de arbitragem. A tua análise, por favor. Boa noite. Você está bem? Esto es una vergüenza. Lo que está aconteciendo hoy aquí es una vergüenza. Así de claro. No me importa si soy expulso, si soy castigado, lo que vos quieran. Mas, hermano, venía a jugar en un campo aquí. Con todo lo que está aconteciendo en Río Grande do Sul. Nosotros estamos poniendo peito a todo eso. Estamos sufriendo pa' caralho. Longe de la familia. Vir aquí y ver lo que están aconteciendo aquí. Cobrar un penalti como cobraron. Esto es una vergüenza, mano. Sinceramente, no sé, Gremio muy grande para estar sufriendo esto. Corinthians es un equipo muy grande, no respetamos a él, pero esto es una verdadera vergüenza. Lo que está aconteciendo ya aquí es una vergüenza. El árbitro no se puede falar, me pega una patada, me pisa, no cobra nada, no es cartón amarelo. Allá hay un penalti que pega en la mano de uno de ellos. Está claro eso. Un gol impedido. ¿Por qué impedido? Por eso. ¿Quién inventa la regla? ¿Quién inventa la línea? ¿Quién traza la línea? Corinthians es muy grande para tener tanta ayuda. Es una vergüenza. Muito obrigado. Desabafo forte do Marquezin. Então, meu amigo torcedor vascaíno, vocês viram aí, né? A revolta nítida e clara e com toda certeza do goleiro Marquezin. Mas sabe o que acontece? Porque o pior do que esses escândalos de arbitragem acontecer, esses escândalos acontecerem às vésperas de um jogo contra o Vasco.
A gente não quer acreditar que está acontecendo de propósito porque o Vasco vai enfrentar o Grêmio nesse próximo domingo. A gente espera que não, mas a gente já sabe que domingo a arbitragem que vai apitar esse jogo já vai apitando muito propícia a marcar as coisas favoráveis ao Grêmio e contrárias ao Vasco da Gama. Sabe quem é propício a pagar o pato devido ao erro que aconteceu ontem em São Paulo? O Vasco da Gama. Querendo ou não querendo, meu amigo torcedor, que domingo nada de ruim aconteça, mas o clima está favorável para que algo de ruim com relação à arbitragem aconteça, torcedor. Aconteça. Então, assim, é realmente muito tenso, é muito complicado, é revoltante, assim, a arbitragem do futebol brasileiro. E domingo é levantar a mão para o céu e pedir, para que o Vasco não saia prejudicado de dentro da Arena Condá em Chapecó. E falando ainda, né, sobre esse Grêmio Corinthians, temos até mais a trazer, porque ontem o zagueiro André Ramalho, que a gente elogiou muito aqui no jogo contra o Bahia, né, um atleta que o Vasco da Gama tentou buscar no mercado e o Corinthians acabou levando, ontem ele deu uma entregada legal. Eu acho que é importante a gente trazer também esses vídeos a vocês. Ontem o André Ramalho, ele entregou um gol para o Grêmio, deu uma falha assim brutal na partida contra a equipe do Corinthians, aliás, contra a equipe do Grêmio, né, lá na Neoquímica Arena, tá aparecendo também na imagem a vocês, a entregada de André Ramalho, o nome aí que o Vasco da Gama tentou buscar na janela de transferências, mas acabou optando pelo Corinthians. Então a gente espera que esse nome aí, esse zagueirão que venha para o Vasco, não dê esses moles que o André deu na noite de ontem em Itaquera. Mas é isso, é focar completamente no Grêmio, é o Vasco fazer o dele, que se o Vasco fizer o dele dentro das 4 linhas, não vai ter arbitragem que vá prejudicar e vá tirar pontos do Vasco da Gama nesse próximo domingo. E falando em domingo, temos, é claro, novidades a trazer a vocês. O Vasco segue se preparando, agora é mais do que nunca essa contagem regressiva. Hoje é o penúltimo treino, sexta-feira e amanhã o Vasco no sábado fará o último treino no CT Moacir Barbosa. E sobre isso que temos a trazer a vocês uma parte importante aqui de preparação. Adson, um dos grandes destaques aí do Vasco nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro, vai desfalcar o Vasco nessa partida de domingo contra a equipe do Grêmio. Isso está confirmado, o martelo está batido. Adson não vai viajar para Chapecó para enfrentar o Grêmio na Arena Condá. O Adson vem tendo alguns problemas aí musculares de lesão. O Vasco da Gama vem levando ele para os jogos com dores, tá? Inclusive, nesse último domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, para quem está acostumado a ver o Adson jogar, acredito que ficou nítido que ele não conseguiu entregar tudo aquilo que a gente sabe que ele consegue entregar, que ele está com muita dor. Ele viajou, inclusive, para enfrentar o Atlético Goianiense no meio da semana passada pelo Campeonato Brasileiro em dúvidas. Ele não viajou com certeza de que iria atuar, foi feita uma reavaliação nele lá em Goiânia, era um jogo importante, um jogo que o Vasco entendia que podia conquistar a vitória longe do Rio de Janeiro, então levou ele, sabendo da importância que ele tinha para o grupo. Mas para esse jogo do próximo domingo, o Vasco entende que não pode levar o Adson. Por quê? Por conta de um jogo ainda mais importante que o Vasco terá no meio da semana que vem, que é contra o mesmo Atlético Goianiense, porém pela Copa do Brasil. Então, contra o Grêmio, domingo, o Adson vai ficar no Rio de Janeiro. Ele vai ser completamente preparado para o jogo de quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, contra o Atlético Goianiense pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, com isso, o Vasco hoje busca entender quem será o titular dessa equipe para o jogo contra o Grêmio na Arena Condá. Sai na frente, né, claro, Emerson Rodrigues, atacante aí contratado, esse ponta que veio do Milionários da Colômbia, que tem passagens por Inter Miami. Um jogador que gosta de atuar ali pelo lado direito do campo e concorre para ser titular e tem chances. Mas também o Alex Teixeira, a gente viu, entrou nesse último domingo contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, pode também ganhar a oportunidade pela primeira vez na equipe titular do Vasco. Talvez o David cair pelo lado direito, o Alex Teixeira jogar ali pelo lado esquerdo do campo, fazer essa dobradinha, né, com o Felipe Coutinho pela primeira vez no setor ofensivo do nosso Cruz Maltino. Certo é, Paiva hoje tentando buscar qual será o time titular do Vasco. Vai ter que quebrar a cabeça, né, para montar esse quebra-cabeça, esse tabuleiro de 11 peças que o Vasco vai enfrentar o domingo. Vai enfrentar o Grêmio, nesse próximo domingo. Show, Vascão, a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta-feira, um vídeo aí já com muitas informações, com muitas notícias para você ainda nesta manhã de sexta, dia 26 de julho. Já já estaremos de volta com Fala Gigante, contando, é claro, sempre com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam no nosso canal, faça com que o canal Gigante chegue o quanto antes à marca dos 136 mil inscritos. Contamos muito com todos, compartilhem, curtem e, como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas!